Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Matemática IA. Esse é um canal que eu vou falar tudo sobre matemática e raciocínio lógico e questões de matemática. E nessa playlist eu só vou falar sobre expressão numérica, ok? O que é uma expressão numérica? Um exemplo aqui, eu coloquei aqui, ó, menos 90 vezes 40 dividido por 2. E aqui ele me deu as opções, ó, A, menos 180, B, 180, C, menos 1800 e letra D, 1800. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que quando eu enxergo uma expressão numérica? Quando eu enxergo uma expressão numérica, eu tenho que estar o que na minha mente? É o famoso pendas. É o famoso pendas. Vou colocar o que? O que significa pendas, que é uma maneira de você gravar. Então tem o pendas aqui, ó. O que significa pendas? Que eu tenho que resolver primeiro o que? O meu parênteses, o E de expoente. Um exemplo de expoente aqui. 3 elevado a 6. O meu primeiro é a base e o que está em cima é expoente. Depois que eu ver que eu resolvi o parênteses, depois de resolver o expoente, meu terceiro é quem? O meu M, que é a minha aqui, multiplicação, que é esse símbolo de X, ou pode ser também de pontinho, um ponto final aí. O D é a minha divisão, que é esse símbolo aqui. O meu A é o meu adição, que é esse símbolo, e o meu S é a minha subtração. Então vamos lá, o que significa, o que eu fiz aqui? Deixa eu mudar de cor aqui. O que eu fiz aqui? Que eu tenho que seguir essa ordem aqui, ó. Parênteses, expoente, multiplicação, divisão, adição, subtração. E também tem uma outra particularidade. Quando eu tenho multiplicação e divisão, eu posso seguir a ordem, tá? Que não vai alterar aí o resultado. E também quando eu ter adição e subtração, eu também posso seguir a ordem, que é bem tranquilo aí, ok? Então vamos lá. O que eu tenho que saber é o que? É o pendas. E além do pendas, eu tenho que seguir a ordem aqui na multiplicação e divisão. E quando eu ter adição e subtração, eu também posso seguir a ordem aí, ok? Então vamos lá. Menos 90 vezes x vezes 40 dividido por 2. Então você vê que o que? Que eu tenho a minha multiplicação que está aqui, que ela vem em terceiro, e a minha divisão está aqui, ó. Ela vem em quarto. Por mais que vem aqui em quarto, né? Isso. Independente no caso aqui, a multiplicação ela veio primeiro do que a divisão. Então você tá no que? Você tá no pendas. Aí você faz o que? Primeiro a multiplicação, depois a divisão. Mas por acaso, deixa eu apagar aqui para não confundir. Mas por acaso, se a minha divisão viesse aqui primeiro e aqui tivesse a minha multiplicação, eu tenho a divisão e eu tenho a multiplicação. A divisão está em quê? A divisão está em quarto aqui, ó. E a multiplicação está em terceiro. Você poderia fazer o quê? Só seguir a ordem aí, você não ia errar a questão, ok? Então só uma observação aí. Então você só seguir, ó. Primeiro vem a multiplicação e depois vem a nossa divisão. É só você seguir a ordem aí do pendas. Mas porventura a divisão viesse primeiro, você poderia também fazer isso aqui, ó. Só seguir a ordem aí, que é bem tranquilo. Então vamos resolver agora. Menos 90 vezes 40. Quando não tem símbolo aqui, gente, significa que é o quê? Que é um mais aqui, ó. No 40 aí, tá? Menos 90 vezes mais 40
Menos com mais dá menos. 90 vezes 40. 90 vezes 6. 36. E já que eu tenho 2 zero aqui, só repetir aqui, ó. Então, 90 vezes 40, 3.600. Dividido por 2. Aí ficou o quê? Menos 3.600 dividido por 2. Gente, quando não tem nenhum sinal aqui, ó, significa que é o quê? Que é a mesma coisa que eu tenho mais. Então vamos lá, numa divisão, sinais diferentes, sinais diferentes dá menos. 3.600 dividido por 2 dá 1.800. Então, opção aí, opção letra C, menos 1.800. Então, o que eu tenho que saber na expressão numérica é o nosso PENDAS. E além do PENDAS, se eu tenho uma multiplicação e divisão, é só seguir a ordem. E se eu tenho uma adição e subtração, é só eu seguir a minha ordem aí. Valeu? Seja muito bem-vindo ao canal Matemática IA. Valeu, abraço, fui.